Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você, meu irmão, minha irmã. Vamos aqui continuar com os nossos estudos. Conheça o Antigo Testamento. O livro de hoje é o livro de Jó, a lição 13, né, da nossa revista. E sempre começamos, né, com os nossos alvos. O primeiro deles é conhecer a história de Jó e a realidade do sofrimento. Buscar ser paciente nas provações. Quem é que não precisa de paciência, na verdade? Perseverar no Senhor e consolar aqueles que sofrem. E consolar da maneira devida, viu? Porque às vezes a gente tem uma tendência a minimizar o problema dos outros, e isso não é legal de se fazer. Cada um sabe o tamanho do seu sofrimento, cada um sabe o tamanho da sua aprovação. Nossa função é consolar e não medir se o sofrimento é equivalente ao que a pessoa demonstra ou não demonstra, né? Tem uma diferença na concepção desses termos, tá certo, gente? Então vamos lá. A história narrada no livro de Jó é como um quebra-cabeças incompleto. Os personagens tentam entender o que está acontecendo, mas não conseguem, pois não conhecem a situação por completo, apenas no final que tudo é esclarecido. A gente percebe na construção do livro de Jó, a gente quando estuda a questão de narrativas, a gente vai perceber que narrativas elas têm uma estrutura básica. Ela tem a questão do narrador, tem a questão dos personagens, espaço, tempo, enredo. E quando a gente fala em narrador, a gente tem algumas figuras de narrador. A gente tem o narrador observador e o narrador personagem. O observador é aquele que conta sem participar da história. O personagem é aquele que participa, né, da história como o próprio nome diz, né, um dos personagens. Ele conta a história estando envolvido nela. Só que há uma terceira característica de narrador que chama-se narrador onisciente. Quer dizer, o narrador observador ele pode ser onisciente ou o narrador personagem também pode ser onisciente. O que a gente percebe aqui no livro de Jó é que quem está narrando é um narrador observador, mas ele é também onisciente. Não pense, gente, que eu estou falando onisciência da onisciência de Deus, não. Isso é um termo, né, da literatura para esse narrador que conhece a história completa, mas os personagens não. Perceba que Jó ele não entende inicialmente por que ele está sofrendo, mas o narrador sabe, ele está sofrendo porque tem uma mão do inimigo em cima, né? Ele mostra aquela história do pano de fundo e os personagens não conhecem esse primeiro plano que está acontecendo num plano espiritual, tá certo? Então a gente vai perceber que a estratégia do autor do livro de Jó foi contar essa história com essa presença, com essa marcação desse narrador onisciente, tá ok? Outra característica que a gente tem que também perceber no livro de Jó é a importância dele para a teologia em Israel. Até determinado momento em Israel, a revelação de Deus, a gente sabe que ela é dada de maneira gradativa na medida que o povo se relaciona com o Senhor. Então, o que acontece? Até determinado tempo, as pessoas não conheciam a origem do mal. Achavam que tanto o bem quanto o mal era tudo parte, via tudo de Deus. É tanto que lá no Antigo Testamento, lá no livro lá de Samuel, a gente vai perceber quando fala do rei de Saul, e saiu o Espírito do Senhor e veio um espírito mal da parte de Deus e se apossou de Saul. Então, isso daí era a concepção teológica que se havia na época. Daqui a pouco a gente vai ver que a história de Jó, ela é tão antiga quanto a história de Abraão. Porém, ela é recontada com uma perspectiva nova, com ideias que são posteriores ao cativeiro babilônico. Então, nessa recontagem, o autor ele fez essa transição teológica. Como é que as pessoas compreendiam a sua fé e o que Deus estava revelando de novo em relação à origem do mal, a presença do inimigo atuando em volta das nossas vidas, né? Tentando nos perseguir, tentando nos machucar. Então a gente vai perceber que os personagens vivem a teologia antiga e o narrador já está apresentando esses aspectos dessa teologia nova, né? Então essa é uma obra literária de Israel com um valor teológico incomparável, né? E mais para frente a gente vai ver alguns detalhes sobre isso. Às vezes nós vivemos momentos assim, quando fala do livro de Jó, né? A gente vive momentos. Deixa eu só voltar aqui para não perder o fio da meada, né? Cadê? A história narrada no livro de Jó é como um quebra-cabeças incompleto. Os personagens tentam entender o que está acontecendo, mas não conseguem, pois não conhecem a situação por completo.
apenas no final que tudo é esclarecido. Às vezes vivemos momentos assim. Precisamos lembrar que Deus tem todas as peças do nosso quebra-cabeça e as revelará a nós quando e como lhe aprouver. Então confie em Deus, assim como Jó confiou. A gente precisa entender que quando a nossa jornada de sofrimento ela chega ao final, a gente começa a perceber o que cada etapa dela significava, né? Então, isso é uma coisa que a experiência vai nos dando. A gente precisa prestar bastante atenção nisso, tá certo, gente? Informações básicas, né, no livro, né? O autor é desconhecido, mas como eu disse a vocês, né, é uma história tão antiga que foi do tempo de Abraão, mas ela é recontada num período pós-exílico. A palavra-chave é sofrimento e o versículo-chave é aquele célebre versículo, né, do 42, versículo 5, que diz: Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Isso é lindo, né? Esse versículo é lindo, né? Quando a pessoa cresce mais na presença do Senhor. E o esboço do livro, né? Vamos lá para. Deixa eu só carregar aqui. A gente tem uma percepção inicial aqui do livro, tá um pouquinho cortado aqui embaixo, mas eu vou. Aqui tem pessoas e sofrimento, né? Primeiro, Jó, capítulo 1, Jó, no capítulo 1 e 2. Essa cena acontece no céu. Tem como o diálogo, né? Deus com Satanás e a visão de Deus, né? Capítulo 3 até o 31 tem um ciclo de debate, os personagens, os amigos de Jó, a visão humana do sofrimento e a insensata explicação da desgraça de Jó. Esses amigos, eles desastrosamente tentam explicar que o sofrimento de Jó é por conta do seu pecado. Do 32 ao 37 tem a presença da figura do Eliú, que ele não é apresentado inicialmente entre os amigos de Jó. Acredita-se que foi um acréscimo posterior a esse texto, né, mas para poder dar um contexto à questão da visão humana do sofrimento. Isso tudo está acontecendo aqui no espaço que seria a casa de Jó, né? Deus fala com Jó, aí aqui a atuação do diálogo entre Deus e Jó, a visão divina compartilhada com Jó, e a conclusão, né? Deus joga os amigos e a família. O ensinamento de Deus e o sofrimento tem um propósito e término. É a lição que se tem desse momento. Resumindo o livro de Jó em uma sentença, o Senhor é soberano e usa o sofrimento para amadurecer e aprofundar o relacionamento com o seu servo Jó. Aí aqui nesse segundo capítulo, né, da lição, fala assim: a vida não é um mar de rosas, né? Quem dera fosse, né? Mas não é assim. Aí as fases do sofrimento, né? Certamente você já conhece pessoas que estão sofrendo. Jó nos dá conselhos úteis para compreendê-las e ajudá-las da melhor maneira possível. Toda pessoa que sofre com a intensidade que Jó sofreu experimenta certas fases na vida. Veja só essas fases. Daqui a pouco eu mostro aqui a fase para vocês, tá? Vai aparecer aqui o. Deixa eu só voltar aqui. Só um momento. Aí tem mais para frente mostra aqui as fases, né? Lidando com a dor do outro. Os amigos de Jó e Liu são modelos interessantes de interação com pessoas que sofrem. Aí a gente vai fazer uma comparação do que a gente deve imitar e do que a gente não deve fazer quando se trata do sofrimento do outro. Para imitar, ouvir as notícias do sofrimento de Jó, chorar com Jó, sentaram-se com Jó, ficaram em silêncio no momento de dor intensa. Isso aqui do capítulo 2, 11 a 13, né? E o que se deve evitar? Ouvir o lamento de Jó, porque aqui ele só estava desabafando, né, a sua dor. Tentar explicar o sofrimento de Jó, isso aqui é uma coisa que a gente erra muito hoje em dia. Por que a gente está sofrendo? Ah, porque você fez isso, porque fez aquilo. Nem sempre é assim. O pior, né? Acusar Jó, foi assim, você está sofrendo porque você pecou, você fez alguma coisa, Jó. E falarem sem parar até que Deus os calou. Quando a gente for conversar com alguém que está passando por um momento, o interessante é ouvi-lo. Não é esse aqui ouvir o lamento que a gente está vendo aqui, que é coisa para evitar. Como se Jó estivesse justificando o seu lamento, alguma coisa. Não. Entender assim, ouvir no sentido de ter empatia, de deixar a pessoa externar aquilo que está lhe machucando, que está provocando dor. Isso é algo que a gente precisa ver quando. Assim, é uma atitude que nós precisamos ter, né, quando estamos conversando com alguém que está passando por profundo sofrimento, né?
Tem uma comparação que o autor faz aqui em relação à vida de Jó. Eu faço algumas críticas a essa percepção que às vezes tanto o judeu como o cristão às vezes tem desse texto, principalmente nessa primeira parte aqui, né? Quando a gente fala dos animais, essas coisas, a gente releva até um pouco, né? Porque assim, Deus deu em dobro tudo que Jó tinha, né? De 7.000 ovelhas, 14.000 ovelhas, 3.000 camelos, 6.000 camelos, 1.000 cabeças de gado, 2.000 cabeças de gado, 500 jumentas, 1.000 jumentas. Mas aí vem a questão aqui do início. 7 filhos, aí restituiu 7 filhos, 3 filhas, restituiu 3 filhas. Só que aqui a gente pensa o seguinte: ah, então Jó não perdeu nada, Jó teve tudo em dobro. Eu não estou falando aqui que deveria ter sido dobrado o número de filhos, não. Eu estou falando que esses primeiros 7 filhos, de Jó 1, do versículo 2 ao versículo 3, por aqueles que Jó se levantava de madrugada para orar, por aqueles que Jó intercedia para que não desapontassem a Deus, por aqueles que Jó estava em constante vigilância, esses filhos Jó não tem mais. Jó tem outros, mas por esses iniciais aqui ele não tem. A gente vai perceber que no período de provação, no período de dor, as perdas são perdas. Não importa o que você conquiste depois, importa, é claro, que você conquista depois, mas as perdas continuam sendo perdas. Jó sofreu por isso aqui. É tanto que no finalzinho do livro, alguns parentes que chegam, alguns amigos chegam a Jó para consolá-lo, porque ele ainda está arrasado com tudo o que aconteceu, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa questão. Ah, trocou um filho por outro. Gente, pelo amor de Deus, cuidado quando você for dizer isso para uma pessoa que perdeu o filho. Ah, não se preocupe não, Deus vai lhe dar outro. A pessoa quer o mesmo e não tem mais, né? Então a gente precisa ter muita sensibilidade nesse sentido para que a gente não fale coisas que venham machucar as pessoas, né? Bem, na questão do livro de Jó, a gente tem sempre um ponto, né? Como também tem alguns livros, por exemplo, o livro de Jonas e outros personagens bíblicos, né? Se é história ou se é ficção. O livro de Jó é comumente visto como uma ficção histórica. A base para o seu contexto histórico é definida, né? A gente vai perceber que tem uma questão do lugar geográfico, que é a terra de Uz, uma região montanhosa a leste do Mar Morto, a região patriarcal semelhante à do período de Abraão e dos patriarcas, e o padrão de riqueza por posses conforme o tempo patriarcal. Né? Uma pessoa era abençoada na medida que tivesse muitos filhos e tivesse muitas propriedades. Então considerava o Jó o homem mais abençoado daquela região e era um homem temente a Deus. Por isso era o motivo da sua bênção. E toda a trama que se assim, um infortúnio que gera sobre a vida de Jó é por conta dessa bênção que ele tinha. Se tira o que tu abençoasse ele para ver se ele não vai te negar. Então tem algo aqui marcando essa história, né? Essa história. Aí a questão da se Jó foi um personagem fictício ou não, fica para especulação. Pela fé nós entendemos que é uma possibilidade, um propósito desse livro dentro do contexto bíblico. E se Jó existiu, a história está narrando. Se ele está sendo trazido como um personagem, também essa história ela alimenta a nossa fé, porque nos mostra uma situação em que Deus está agindo no meio de um povo, no meio de uma família. O ensinamento de Jó é precioso para a igreja nos dias de hoje, para o povo de Deus nos dias de hoje, né? Tem a sua validade, né? Mitologia ou biologia, né? Em Jó 40, versículo 15 a 24 e Jó 41 são citadas duas criaturas cujos nomes variam nas traduções, mas que seriam referências a criaturas mitológicas da Babilônia. O Bimote, traduzido por hipopótamo, em algumas versões o Leviatã, traduzido como crocodilo, né? São animais, né, que causam até um certo temor, né, nas pessoas, principalmente da época, né? Então tinha e quando a gente fala assim, esse nome fazia parte da mitologia de Israel. Sim, gente, lembrem que aqui o escritor bíblico ele está usando recursos literários que as pessoas conhecem. Quando ele fala assim, o grande Leviatã, né, o terrível Leviatã, é para a pessoa ter aquela noção do que está acontecendo, né?
É como se hoje a gente dissesse na nossa cultura, né, porque a gente já conhece que isso é herança da cultura céltica, né, aquela história de dragões, né, é como se tivesse um dragão ali cuspindo fogo. Por mais que a gente saiba que se trata de uma figura mitológica, mas a gente tem esse imaginário, né, em relação de como é que seria o fogo cuspido pelo dragão. Então aqui é a mesma coisa, né, o autor está usando um recurso para explicar uma situação que é comum, a situação que causa muito pavor, muito temor, né? A partir dessas criaturas mitológicas, né? Dessa referência a essas criaturas mitológicas. O livro de Jó é contado dentro dos livros poéticos e de sabedoria. E de fato ele é escrito em versos com métrica hebraica. Entretanto, ele apresenta um prólogo, um interlúdio e um epílogo, né? Aquela questão, uma introdução, um discurso intermediário e uma finalização, que esses elementos são escritos em prosa. As Bíblias mais antigas, a gente tinha uma versão dos versículos, né, a divisão dos versículos, versículo a versículo. Hoje eu creio que você já conheça, ou se você já tem uma Bíblia um pouquinho mais moderna, você conhece aqueles que tem, por exemplo, um bloco de texto, aí vem versículo um no meio do mesmo bloco já tem 2, 3, 4, e aí quando você vai ver a próxima entrada, né, de parágrafo, né, porque ela é dividida em parágrafos, frases e parágrafos. Isso é para promover melhor a coesão do texto, né, para a gente entender a sequência correta do texto. Quem dividiu o texto bíblico? Lembra que o original não tinha isso, tá, gente? Não tinha divisões de versículo, não tinha essas unidades que a gente tem hoje no texto bíblico. Ah, entenderam que na época que se dividisse em versículo facilitaria e agora estão se dividindo em blocos. Então, quando a gente fala em prosa, é o texto que é estruturado em frases e parágrafos, e o texto em poesia, né, que é estruturado em versos e estrofes. Prioritariamente ou predominantemente, o livro de Jó é escrito em poesia, mas tem alguns trechos em prosa. Prosa está justificado nessas Bíblias, né, mais modernas, e o texto poético está alinhado à esquerda, né? Você vai poder perceber essa característica nesses livros, nessas versões bíblicas mais modernas. As antigas não, vai ser versículo por versículo, e às vezes você não consegue diferenciar o que é um texto poético pela escrita, né? Pela estrutura do texto, o que é um texto poético, o que é um texto em prosa. Bem, original e acréscimo. Eu tinha falado sobre aquela figura do Eliú, que esse trecho, né, do livro de Jó é alvo de algumas discussões entre alguns teólogos. Por não ser contado na introdução dos amigos de Jó e por ser, por vezes, acusado de não acrescentar nenhuma ideia nova ao debate, os capítulos 32 a 35 são considerados por alguns dos especialistas como uma inserção posterior ao livro. É claro que se for é uma exceção com o propósito de fazer uma introdução, né, do que vai ser apresentado no finalzinho, né, uma apresentação do que vai ser colocado no final. Então isso aqui é uma coisa de teórico, isso é uma coisa moderna. É, isso aí não tinha essas dores de cabeça, né, que a gente via na época bíblica, na época que o livro foi colecionado como livro canônico. Isso é coisa de estudante moderno, tá certo? E pesquisador moderno. Então a gente precisa às vezes ter um filtro em relação a isso. Lembrando que um padrão das narrativas bíblicas é às vezes ter esses pulos de informação, faltar um detalhe aqui, faltar um detalhe ali, não tem a descrição completa de todos os personagens, ou então quando aparece dessa forma, como entra o Eliú aqui na história de repente, né? Como foi que chegou o Eliú, o autor bíblico não estava preocupado com isso. Essa é preocupação nossa, de estudante, literário, moderno, né? Então, na época, o autor não tinha essa preocupação. E você vai ver isso em todos os livros bíblicos que tratam de narrativa. Não tem os pormenores como a gente desejava, né? Melhor, como a gente deseja, né? E os personagens também não são perfeitos, né? Como muitos pensam, né? A questão do sofrimento humano, né? Em relação à doutrina. O livro de Jó é a resposta inspirada por Deus ao pensamento errôneo de que a razão única para o sofrimento é o pecado. Tal pensamento alcança o auge no discurso dos amigos de Jó, deduzindo que se há sofrimento, há pecado. Gente, cuidado, viu? A gente às vezes está muito amigo de Jó e pouco Jesus Cristo, né? Lembra lá dos discípulos de Jesus quando viram um cego de nascença, fez assim, quem foi que pecou para que ele nascesse assim? Havia-se ainda aquela cultura, veja, que desde a época do cativeiro babilônico, lá com Ezequiel, e muito antes,
já estava sendo combatida. Ezequiel diz o seguinte: não diga-se mais esse ditado entre vocês: os pais comem uvas verdes e o dente dos filhos é que ficam embotoados. Os discípulos perguntam a Jesus, isso já tinha resolvido lá em Ezequiel, mas os discípulos ainda perguntam a Jesus para ver como é que isso está perdurando. Quem foi que pecou em relação ao cego, né? Quem foi que pecou? Ele ou seus pais? Ele fez, nem ele nem os seus pais, mas a doença dele é para que o poder de Deus seja manifestado. Então, não, o sofrimento humano necessariamente ele não está relacionado ao pecado. O que nós passamos às vezes de dificuldades, de problemas, não tem necessariamente a ver com pecados, aquele negócio, pecou, pagou já de imediato. Não. O pecado, sim, é uma herança que nos tira do caminho do Senhor, que nos afasta do Senhor, mas aí procuramos a remissão na pessoa de Jesus Cristo, né, na fé em Deus, na fé na pessoa de Jesus Cristo, para que sejamos justificados. O crente sofre, sim, mas necessariamente não é porque o crente está pecando. Então a gente precisa ter essa noção de desvencilhar sofrimento de pecado. Foi pelo pecado que o sofrimento veio ao ser humano? Sim, mas nem todo sofrimento tem a sua razão como consequência. Aí eu quero que você grave bem essa palavra, como consequência de pecado. Gente, e aqui tem a questão da doutrina, né? Como a gente estava falando no início sobre a questão de anjos, Satanás, que a gente vai ver que o livro de Jó é uma das primeiras contribuições substanciais acerca da doutrina dos anjos de Satanás. Eles aparecem no início do livro como filhos de Deus, sendo criaturas de Deus, são servos de Deus, santos, mas não perfeitos, e servem à vontade divina. Então, como eu disse a vocês, né? Até então, na história de Israel, não se tinha a percepção dessas potestades celestiais, desses seres celestiais, como assim, pessoas como seres que pudessem fazer intervenções no meio humano. Você, mas não tinha um anjo do Senhor, mas preste atenção aqui. Uma coisa é a construção da doutrina da angeologia, né? E é claro que aí entra também a questão da figura de Satanás, mas perceber que o Satanás é aquele que interfere em nossas vidas, tentando o nosso malefício, né? Tentando nos prejudicar, já é uma coisa mais moderna na história de Israel. Então é uma revelação. Lembre que a revelação de Deus ela é progressiva. Ela vai se dando na medida que o povo vai se relacionando com Deus. Se eu perguntasse aqui para você, quem é que conhece mais sobre Deus do ponto de vista bíblico? Abraão ou João Batista? Aí vai dizer que João Batista. Por quê? Porque João Batista ele passou por, ele já conhece, né, o registro da revelação de Deus ao longo da história. Abraão não, Abraão estava aprendendo a andar com o Senhor. Ele começou a seguir a Deus, vai para uma terra que eu vou te mostrar. João Batista já conhecia qual era a terra, já conhecia qual era o propósito, qual era o final da relação de Deus ali com Abraão, com o propósito de formação de uma grande nação a partir da sua semente. Então, quem conhecia mais, com certeza, João Batista, porque estava aqui já de posse dessa herança. Quem conhece mais em relação à revelação de Deus, ou quem deveria conhecer mais em relação à revelação de Deus, somos nós hoje ou João Batista naquela época? João Batista tinha uma visão ainda até o seu tempo. Nós já pegamos o período do ministério de Jesus, a vida dos apóstolos, a revelação de Deus ao longo das escrituras sagradas, até o livro do Apocalipse. João Batista não conhecia o livro do Apocalipse, hoje nós já conhecemos. Então, Deus continuou se revelando e finalizou, né, a sua revelação, né, nas escrituras sagradas. Lembre sempre disso, viu, gente? Lembre sempre disso. O que ele vai atuando em nossas vidas hoje tem como base, né, base de revelação teológica, né, as escrituras sagradas. Não invente coisa nova hoje em dia não, viu? Bem, Jó e o Novo Testamento, né? Como referência, né, Jó é usado como exemplo de paciência e perseverança em meio ao sofrimento, principalmente em Tiago, né, capítulo 11, capítulo 5, versículo 11. Além dessa referência pontual a Jó, em 1 Coríntios 3,19, Paulo cita as palavras de um dos amigos de Jó, o Elifaz, né? Jó reivindica ao longo do debate com seus amigos a sua inocência em meio ao sofrimento. Jó pode ser padrão de paciência, entretanto, padrão de sofrimento, segundo o Novo Testamento, é Jesus Cristo. Né? Não teve quem sofresse mais do que Jesus, né? Porque estava levando uma culpa de algo que não fez, né? Sofreu sem ter pecado algum. Jó ele pode ser sim um exemplo de paciência, né? Mas de sofrimento, quando nós temos a revelação do Novo Testamento,
a gente vai perceber que de sofrimento o nosso representante, se podemos usar essa palavra, representante maior é Jesus Cristo, né? Ninguém sofreu como Cristo sofreu, né? Somente Jesus é o verdadeiro sofredor inocente, que sofreu sem pecado algum. Em semelhante modo, o sofrimento de Jesus foi voluntário, diferente do caso de Jó, né? Jesus ele optou por esse sofrimento para nos resgatar. Muito bem. Finalizando, né, esse estudo, né, ele é riquíssimo, né? Eu recomendo você ler com paciência o livro de Jó. Tente fazer a leitura do livro. Assim, a gente fala paciência, mas se você conseguir fazer a leitura do livro de uma única vez, né? Certa vez eu fui fazer a leitura do livro completo, né? Eu demorei acho que 2 horas e pouco, acho que quase 2 horas e meia para fazer a leitura de todo o livro, mas dá uma visão diferenciada de quem fica lendo salteado, né? Então aí você vai conseguir perceber a montagem da história, como é que Deus vai atuando ao longo desse processo, como é que Jó vai aprendendo. Então eu lhe aconselho, né? Pegue esses dias de isolamento social, pegue o livro de Jó, sente na sua cadeirinha confortável e faça ali, comece um processo de leitura. Se precisar dar uma pausazinha para fazer uma refeição, tomar uma aguinha, faça, mas tente fazer a leitura sequencial e completa, que aí se você conseguir fazer isso, você vai ter uma visão diferente do livro de Jó, né? E a gente sabe que ao fim da sua história, Jó percebeu que não conhecia Deus verdadeiramente. Lembra aquele versículo? Antes eu conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te viram. Ele precisou reconhecer seu lugar como ser humano dependente de Deus, bem como o lugar de Deus como Criador e mantenedor de tudo. Somente assim poderemos preservar com paciência, ou melhor, perseverar com paciência, mantendo a esperança no Senhor. Meu querido, minha querida, eu peço ao Senhor que nos dê paciência. Paciência para resistirmos às tribulações, paciência para entendermos o propósito de Deus em nossas vidas, paciência para lidar com as situações mais adversas que nos sobrevêm e para resistir, para perseverar nessa esperança, lembrando sempre que Deus é o nosso Redentor e que o nosso Redentor, ele vive na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus abençoe sua vida, um bom domingo para você. Hoje, né? Feliz Dia das Mães. Deus abençoe a todos.